Olá! A alfabetização científica através da experimentação na educação de jovens e adultos é um tema de um texto que tem como subtema a química do sabão e educação ambiental como proposta experimental para a aprendizagem. Esse texto foi construído por mim, Andréia Dantas, e por Fernanda Brito, nós enquanto docentes na educação básica aqui no estado da Bahia. Desenvolvemos trabalhos experimentais no componente curricular de Química, principalmente para esse público da EJA, que constitui para nós uma minoria da população em que, de repente, se afastou dos estudos por muito tempo, tem muito tempo sem estudar, ou então outros que precisam conciliar suas atividades profissionais com os estudos. E a gente nós encontramos formas, possibilidades de aproximar a ciência, de aproximar os conceitos de química, de alfabetizar cientificamente esses indivíduos a partir da experimentação. Então, a gente reconhece que a escola, ela como espaço formal de construção das aprendizagens, ela precisa promover um ambiente acolhedor, e que estimule também a criatividade, oportunize maior autonomia dos alunos. E a educação de jovens e adultos é uma educação que se caracteriza por ser inclusiva, tá? Então, o nosso trabalho, ele parte da nossa experiência, em sala de aula, a partir da ideia de que a experimentação, ela trabalha com órgãos de sentidos, com concreto, e a partir da observação, a partir da problematização, é possível que os alunos eles consigam acompanhar as aulas e daí construir o conhecimento. São muitas as possibilidades, hoje são muitas as metodologias, e nós escolhemos como metodologia ativa a experimentação, porque a química é essencialmente experimental. E, portanto, para conhecê-la, para adentrar nos seus conceitos e compreendê-la e fazer sentido, o seu significado na vida dos estudantes, é preciso trabalhar no contexto. É preciso trabalhar segundo a realidade desses estudantes. Então, escolhemos o tema do sabão por se tratar de um material necessário para o dia a dia, para a limpeza, principalmente em tempos de pandemia, a gente tem falado muito na higienização. E esse trabalho ele foi desenvolvido especificamente para a escrita desse texto no Colégio Estadual da Bahia, conhecido pelo Colégio Central, na cidade de Salvador. Então, os alunos eles passaram por diversas etapas por conta do desenvolvimento de uma sequência didática. Então, desenvolvemos uma atividade através da metodologia ativa, em que o aluno é protagonista, enquanto ele é convidado a falar, e esse diálogo entre professor e aluno é possível, possível de acontecer quando os professores eles planejam sua aula, quando trabalham com a aula relacionada ao contexto do aluno e quando essa aula relacionada ao contexto do aluno ela está imbrincada na ciência. Então, alfabetizar cientificamente é trabalhar conceitos, trabalhar a aplicabilidade desses conceitos na vida do indivíduo, é permitir que ele compreenda os conceitos de função orgânica, de compostos inorgânicos, de reação química, de transformações físicas e que percebam, a partir desses conceitos todos, uma aplicação na sua vida. De nada adianta aproximar a nossa prática através dos conceitos de química se eles não tiverem função. Então, seria uma escola que não inclui, exclui, inclusive. Então, a partir do letramento científico, que a gente considera que são, segundo autores, o letramento científico é o saber popular, é aquilo que os indivíduos trazem como bagagem. E esses indivíduos, esses estudantes da EJA, eles trazem muito conhecimento prévio. Então, a valorização dos conhecimentos desses estudantes precisa acontecer. E a educação de jovens e adultos, segundo o parecer do CNB 11 de 2000, ele diz que a educação de jovens e adultos apresenta uma promessa
de efetivar um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. E nela, adolescentes, jovens, adultos e idosos poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas regiões de trabalho e de cultura. Talvez seja isso o que Comênios ele chamava de ensinar tudo a todos. Então a gente considera, né, nós consideramos que é importante também atrelar, né, o que os documentos dão diretrizes ao ensino médio brasileiro, como os parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, os PNCN+, que aborda a educação ambiental, né, com uma visão integradora de transformação. Então a educação ambiental ela transversaliza, né, os currículos e precisa ser potencializada, principalmente quando se trata de problemas relacionados, né, ao descarte de óleo. Então, os estudantes eles foram estimulados, provocados a colher óleo usado no seu entorno, em sua casa, na sua vizinhança, no comércio próximo de sua moradia e coletaram, levaram para a escola e houve um momento de problematização, de reflexão e de levantamento de soluções. O que fazer com esse óleo? Despejar em qualquer lugar? De que forma? Então, várias questões foram instigadas a partir da observação, a partir do envolvimento do aluno no processo. Isso é importante. Em seguida, depois de vários levantamentos para soluções, sem termos falado que a prática seria para fabricação de sabão, algumas pessoas deram sugestão à fabricação de sabão, porque já traziam essa experiência, né, de familiares, de pessoas próximas que fazem do sabão, do óleo usado, né, a reciclagem em sabão. Então, foi uma polêmica, porque muitos não sabiam que o sabão, ele tinha como base, né, um dos produtos, o óleo. E daí, essa nossa experiência foi fantástica nesse sentido, porque houve trocas de saberes, experiência. E como limpar, como fazer sabão a partir do óleo, se o sabão é que limpa o óleo? Aí vem uma outra problemática, trabalhar com as propriedades químicas, né? Trabalhar com o conceito de substância, trabalhar com características de solubilidade, né? Polar, apolaridade. Então, houve um universo de possibilidades a partir dessa experimentação. E foi interessante que no tempo de Aprender 2, alunos com muitas diferenças de idade, uma turma muito heterogênea, foi possível observar, sim, que os estudantes se envolveram. Se era uma turma muito cheia, os alunos frequentavam, participavam das aulas e o mais interessante de tudo, trazia o retorno em relação à aprendizagem. Então a gente considera, né, que foi uma experiência exitosa e alfabetizar cientificamente, segundo Chassot, né, em 2000, ele diz que é contribuir para a compreensão de conhecimentos, de procedimentos e valores e que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber as utilidades da ciência em suas aplicações, na melhoria da qualidade de vida, quanto às limitações e consequências negativas de seu desenvolvimento. Chassot, que traz, né, sempre a alfabetização científica para o meio, né, da educação, ele tem dito sempre, né, que é importante trabalhar no contexto, trabalhar a educação, os conceitos, os currículos no contexto de vida do aluno. Envolver os alunos nas atividades, fazer do aluno um protagonista, aquele que fala, né? Aquele que ouve também, mas principalmente aquele que fala, aquele que não é um indivíduo passivo, mas aquele indivíduo que desenvolve sua autonomia a partir dos conhecimentos que ele se permite conhecer, né? E o professor também permeia esse processo, é de fundamental importância para que haja de fato o aprendizado. O objetivo da educação é a aprendizagem do aluno. Precisamos deixar de pensar em ensino-aprendizagem, e sim em aprendizagem-ensino. Valorizar, potencializar o aluno, colocar o aluno no lugar central desse processo. O processo de ensino e o processo de aprendizagem, né, depende do elo entre professor e aluno. E permitir que esse processo seja o mais prazeroso possível foi a intenção desse trabalho, né, que produziu-se sabão ao final dele, mas produziu muito mais do que sabão. Produziu indivíduos que, com certeza, adquiriram mais autonomia, mais postura sustentável, com certeza, em outros espaços.